Oi pessoal, daqui fala Juliano Torres. Hoje vamos falar sobre aí as camadas no Photoshop, qual é o papel delas, como nós podemos enquadrar uma camada num projeto. E para nós começarmos, vamos já que estar a criar uma nova camada. Nós podemos ver aqui embaixo adicionar camada, né? Podemos adicionar uma nova camada. E também hoje vamos aprender como nós podemos agrupar essas camadas em grupo e etc. Bom, criando uma nova camada, nós podemos clicar duas vezes sobre o nome camada 1 e para nós podemos reescrever. Por exemplo, essa camada muda o nome dela de branco, ou seja, não, preto. Opa. Desculpa aí, pessoal. Ok. Vamos castanho melhor. Ok. Então, selecionando o castanho, se nós, por exemplo, estivermos a trabalhar com cores, né? Selecionamos aqui o nosso castanho. Nós podemos vir aqui, por exemplo, na ferramenta podemos vir, por exemplo, aqui na ferramenta pincel, né? E vir aqui nas nossas cores, escolher aqui uma cor castanha. Subir castanho, se origina, ok, escolhemos aqui um castanho e pintamos. E automaticamente, esta nossa camada é que é o nosso castanho. Se nós desabilitarmos ela, né? Por exemplo, aqui tem um olho, se nós clicamos nesse olho, ela sai, né? Então, automaticamente a nossa camada também vai desaparecer. Então, nós aqui temos o nosso castanho. E quando nós selecionarmos o nosso castanho e selecionamos também uma camada, quer dizer que a nossa ferramenta vai se tornar editável, quer dizer que nós podemos aí estar redimensionando ela como eu estou fazendo agora, para que a nossa camada fique bem enquadrada. Ou simplesmente, para nós termos uma outra camada, podemos adicionar retângulos, é isso, ou adicionar uma nova forma aqui no nosso Photoshop. Adicionando uma nova forma, ele automaticamente cria aqui uma camada. E aqui vem elipse 1, mas nós podemos dar o nome dele de retângulo, ou seja, círculo. Ok, tendo então aqui o nome de círculo castanho, conseguimos diferenciar conseguimos então aqui diferenciar as nossas coisas, o que é o círculo e o que é o castanho. Então, as camadas funcionam assim, né? As camadas são como se fosse uma espécie de, como posso explicar aqui, é um papel que colocamos de cima do outro papel, que este papel edita no papel principal. Sei que muita gente entendeu, então vou mostrar na prática. Bom, como nós podemos ver, eu selecionei esses dois objetos, eu consigo movê-los. Mas se eu simplesmente selecionar a camada 0, pegar aqui no meu pincel e pintar, por exemplo, pintar aqui, se eu tentar vir redimensionar esse meu castanho, ou seja, endireitar o meu castanho aqui embaixo, ele move automaticamente com a camada 0. Por quê? Porque eu pintei na camada 0, não criei uma nova camada. Já aqui eu criei uma nova camada e posso mover muito bem esse meu castanho que foi criado aqui. Então posso mover o meu castanho para onde eu quiser. Pode ficar aqui, como pode ficar aqui, ou pode ficar onde eu bem entender. Então as nossas camadas funcionam assim. E aqui no nosso agrupamento de camadas, nós temos o nosso círculo aqui. Temos aqui no painel de camadas, né? Até vou colocar aqui assim. No painel de camadas, nós temos aqui os modos do Photoshop, como já havia explicado aí. Esses modos servem simplesmente para alterar o nosso objeto, que é o círculo. Por exemplo, cliquei na luminosidade, ele ficou castanho. Isso por quê? Porque ele adquiriu a cor do branco e a cor do castanho. E ele ficou cinza. Então ele consegue adquirir as duas cores e formar uma nova cor. Então nós podemos ficar aqui, por exemplo, cor, também altera. Ele corta toda a cor que ele tem, saturação. Ele também faz a mesma coisa que a cor, matiz. Então, se nós estivermos aqui a criar um projeto no Photoshop, queremos assim, então, inserir um dos modos do Photoshop, nós poderíamos ficar aqui, ó, até se ficou muito bonito. Nós podemos ficar aqui a procurar um dos modos que vai se enquadrar na nossa imagem. Bom, ou
podemos simplesmente deixar como está, né? Ou também podemos fazer o que acabamos de fazer aqui. E aqui temos o preenchimento. Bom, o preenchimento ele serve para diminuir a quantidade de clareza, ou seja, a quantidade de opacidade que ele tiver. É a mesma coisa que a opacidade. A opacidade faz a mesma coisa. Por exemplo, se eu clicar aqui no meu círculo, eu quero alterar o meu círculo, ou seja, eu quero editar o meu círculo, então eu tenho que clicar nele. Então, clicando nele, eu posso ver aqui em preenchimento, desculpa aí, opacidade, preenchimento e começar a diminuir o seu preenchimento. E, se vocês notarem, o castanho sai, ele vai começando indo diminuindo. E por cima do preenchimento também temos a opacidade. A opacidade e o preenchimento têm as mesmas funções, posso dizer assim, porque eles fazem quase sempre a mesma coisa. Eles fazem sempre a mesma coisa. Então, nós podemos estar a aumentar e diminuir o tamanho do nosso Photoshop. Ou então podemos simplesmente clicar 2 vezes aqui sobre o 100 e escrever a opacidade que nós queremos. Se queremos 50, vamos colocar 50. Se queremos 100, vamos colocar 100. E aqui nas camadas temos então os canais. Bom, os canais eles servem aí para trocar de cor do plano de fundo, ou seja, da camada 0, dessa nossa camada aqui. Por exemplo, se eu vir aqui nos canais, eu clicar aqui no verde, ela automaticamente troca a minha cor. Isso por quê? Porque a minha cor deixa de ser RGB e passa a ser sempre, ou seja, passa a ser simplesmente o verde e o azul. Se nós clicar em qualquer cor, o RGB desaparece, porque já não vai estar em função o RGB. Está aí sempre simplesmente em função as cores que tiverem ensinado. Por exemplo, está aqui amarelo e verde. E está aqui, a nossa cor está assim meio verdinha e também meio amarelinha. Então, é para isso que serve então aqui os nossos canais no Photoshop. Bom, falando também antes um pouco aqui das camadas, eu disse que ia explicar como nós podemos agrupar elas. Bom, suponhamos então que estamos a fazer um projeto muito grande e queremos separar as coisas. Por exemplo, esse nosso castanho aqui são as capas, ou seja, os materiais que nós vamos usar. Por exemplo, o que é que vamos colocar nas capas, alguns traços, etc. E o círculo são as formas, né? São as formas, os quadrados, aí, os retângulos, as elipses e etc. Então, se nós queremos organizar muito bem, nós simplesmente vimos aqui ao lado da camada, temos aqui o criar um novo grupo. Nós podemos criar um novo grupo, podemos clicá-lo 2 vezes lá no grupo e selecionar o nome do grupo. Por exemplo, posso meter aqui, como sei que vou trabalhar com capas, eu coloco aqui capas. Posso clicar capas, né? Fechar aqui. Para adicionar uma camada na minha capa, é só simplesmente arrastar ela até a capa e ele automaticamente fica aqui dentro do meu grupo, que é capas. Então, automaticamente tenho aqui restando então 2 camadas. Se eu querer editar essa minha capa, eu só simplesmente clicar aqui nessa seta e ele tira a seta para baixo. E também assim posso editar a minha camada. Bom, gente, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem no canal. Na próxima aula vamos estar a falar aí das ferramentas, ou seja, vamos começar a falar das ferramentas do Photoshop. Então, até a próxima aula. Não esqueçam, inscrevam-se no nosso canal e as minhas redes sociais são essas que estão aqui embaixo. Vão lá dando uma olhadinha. Qualquer novidade eu sempre deixo lá nas minhas redes sociais. Então, até a próxima.